Sarcoma e especialidades envolvidas. O segundo congresso da Sobrice Onco, foi realizado com a prerrogativa de integrar especialidades e potencializar o cuidado na luta contra o câncer. E para bater um papo sobre sarcoma e essas especialidades envolvidas, a gente tem o prazer de receber o Dr. Rodrigo Munhoz, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, Dr. Rodrigo? Tudo bem. Dr. Rodrigo é oncologista clínico e membro da equipe do Hospital Sírio-Libanês. Também o Dr. Frederico Teixeira Júnior, tudo bem? Tudo ótimo. Também do Sírio-Libanês, mas ele é cirurgião oncológico da USP também. E o Dr. Marcos Menezes, que é radiologista intervencionista, chefe do Centro de Intervenção Guiada por Imagem, do ICESP e do Sírio-Libanês. Prazer, viu? Vamos lá. Começando pelo começo, né, que nos perdoem pelo pleonasmo. A questão do sarcoma, e eu acho importante a gente explicar o que é, antes de mais nada, passa por uma questão de diagnóstico, tendo em vista que os médicos são praticamente majoritários em afirmar que o câncer tende a ser uma doença silenciosa. E aí? Começando pela primeira parte da pergunta, contextualizando o que são os sarcomas, afinal a maior parte das pessoas nunca ouviu falar desse grupo de tumores. Esses são tumores cânceres de tecido de sustentação. Tem mais de 100 tipos deles, são tumores muito incomuns, divididos didaticamente em sarcomas de partes moles e sarcomas ósseos. E que têm origem a partir de músculo, de tendão, de gordura, tecido articular. Essencialmente todo tipo de tecido de preenchimento do corpo, ainda que raramente, pode se transformar num sarcoma. Tá. Portanto, com essa explicação inicial de sarcoma, a gente tem aí uma questão que é o diagnóstico que leva a eles, tendo em vista que o doutor Munhoz comentou conosco aqui que é um câncer raro, certo, doutor? Correto. Tá. 1% dos tumores dos adultos correspondem aos sarcomas. Eles são muito menos comuns do que um câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pulmão e por aí vai. Tá. 1% dos cânceres. E aí, essa questão do diagnóstico, como é que a gente chega, tendo em vista essa prerrogativa de que o câncer como doença tende a ser silencioso? Primeira ideia, por exemplo, agora no mês de julho, lá fora, a gente tem um mês de conscientização. Ele é conhecido como o câncer esquecido, por ser raro, por ser variável na sua apresentação clínica, mas ele precisa ser pensado, a gente precisa pensar nessa hipótese. O autodiagnóstico, a gente vai pensar e suspeitar quando surge um nódulo. Né? Sarco significa carne, sarcoma então é traduzindo por vista etimológica, assim, uma lesão sólida, tá, que aparece que a gente consegue palpar numa superfície, mas ele pode surgir em qualquer parte do corpo, porque a célula que origina o sarcoma, ela está distribuída em qualquer parte do nosso corpo. Então o sarcoma pode surgir na planta do pé, pode surgir no couro cabeludo, pode surgir internamente. Isso definitivamente dificulta o diagnóstico, mas quando ele tem uma lesão sólida, né, e principalmente se é uma lesão de crescimento rápido, chama atenção, isso merece uma atenção médica. Tá? O grande problema é que às vezes isso passa, eu já tenho isso há alguns meses e isso vai ficando, a lesão vai aumentando e vai crescendo às vezes lentamente, e aí é que a gente pode ter um atraso no diagnóstico. Acho que tem um outro aspecto também, a gente está falando de um tumor que acomete muito a população jovem, né? Principalmente na população jovem ele costuma ser mais agressivo. E do ponto de vista da população, eu acho que ela tomar esse autocuidado, autoconhecimento do seu próprio corpo e valorizar uma variação, né? Particularmente nas extremidades, a gente está falando de braço, perna, que você consegue perceber mais, que são sítios comuns desse tipo de tumor. Então, ver uma bolota, ver alguma coisa que não estava ali, valorizar esse tipo de coisa, pode não ser nada, mas também pode ser alguma coisa bem mais grave, né? Então, esse é o tipo de mensagem. E a gente pode fazer um exame que envolva perceber um carocinho, alguma coisa assim, e a partir daí isso suscitar uma investigação clínica? Muitas vezes esses pacientes eles percebem assim, eu vi que tinha um abolamento, eu comecei a sentir, não dei bola, isso passou alguns meses, isso daí que ele percebeu que aquilo cresceu, aí que ele foi no médico, mas isso muitas vezes ele já perdeu 6 meses, às vezes até 1 ano dessa percepção, entendeu? Tá. Mas para evitar também uma histeria coletiva e não negligenciando ou evitando, fugindo dessa necessidade de avaliar bolinhas que estejam crescendo, nódulos, é importante lembrar que
Na maior parte das vezes, uma bolinha ou alguma coisa crescendo, especialmente se o crescimento for lento, ainda vai ter um diagnóstico benigno. É importante buscar avaliação médica, eventualmente fazer um exame de imagem para caracterizar, não negligenciar os sinais que o corpo nos dá, isso é fundamental, ninguém conhece melhor o nosso próprio corpo do que nós mesmos. Sim. Mas, ainda assim, são tumores bastante incomuns. Na maior parte das vezes, esse diagnóstico vai culminar numa entidade benigna e não no diagnóstico de um sarcoma. Se a gente pegar uma população de 100 mil pessoas, ele é considerado uma doença rara, ele acontece em menos de 5 por 100 mil. Então isso é definitivamente uma doença rara. E muito importante isso que o Rodrigo falou, assim, se eu fosse fazer uma possibilidade de cada 100 lesões, vamos falar assim, de gordura maiores que 5 centímetros que eu encontrasse em alguém, no braço ou na perna, como o Marcos falou, são as regiões mais comuns, na coxa principalmente, braço, perna, eu vou ter 100 lesões benignas para ter uma que não é benigna, tá? Então a doença é rara mesmo, tá? Mas ela Ele não é mais pode ser prevalente esquecida. em homens? Não, ele, assim, pensando em porcentagem, ele é mais comum na população pediátrica, até 15%, na população adulta 1%. Agora, a depender do subtipo, a gente pode ter uma maior prevalência de gênero ou de idade. Vamos falar assim, porque nós estamos falando de uma família de doenças. Sim. São mais de 100 tipos categorizados. 100 hoje em dia. tipos diferentes de sarcoma. E Exatamente. que Cada vão um ter, com uma biologia, uma biologia evolução. respostas diferentes e gravidades diferentes. Portanto, não dá para parametrizar se é uma doença majoritariamente masculina ou feminina. Não dá para chegar nisso. Não. Depende do subtipo. Depende Cada do subtipo tem um exatamente. comportamento. Exatamente. Em relação ao diagnóstico, o desafio é esse, então. Eu acho que normalmente, assim, se a gente for no dia a dia, a pessoa percebe uma variação, né? Percebe um aumento de volume na coxa, no braço. Ela procura o médico e você tem que fazer algum exame de imagem. Normalmente você começa com ultrassom, se localiza que tem realmente uma lesão naquela região, e você vai estudar isso com imagem. O próximo passo, obviamente, é procurar um especialista, e a intervenção ela vai entrar na amostragem desse tecido. Então, se tem a suspeita de ser um tumor, aí vai se entrar guiado por imagem, por ultrassom, por tomografia, tirar um fragmento desse tumor, e esse fragmento ser analisado. Dependendo aí do diagnóstico específico, os especialistas planejam um melhor tratamento. Se for uma coisa benigna, ok. Se não, tem toda uma decisão de qual que vai ser a melhor estratégia, qual que vai ser a radicalidade da estratégia, né? Por que ele envolve outras especialidades e que cuidados são necessários nessa composição multidisciplinar? Porque a base do tratamento dos sarcomas localizados é a cirurgia. A gente não cura um sarcoma localizado via de regra sem cirurgia. Mas existem ferramentas adicionais que a gente pode usar para aumentar a chance de sucesso da cirurgia. Isso inclui, por exemplo, radioterapia, inclui, por exemplo, quimioterapia, imunoterapia, terapia-alvo, modalidades de tratamento que o oncologista clínico oferece. Mas junto com isso vem uma demanda por diversas outras frentes e modelos de cuidado. Exemplo, um paciente que faz um tratamento para um sarcoma de extremidade, ele pode ficar com uma sequela do tratamento que impacte na mobilidade dele. Então ele vai precisar de uma reabilitação. E a importância, por exemplo, da fisioterapia, da fisiatria. Pacientes que têm sarcomas localizados e que vão fazer uma quimioterapia, que às vezes é prolongada, exemplo, o sarcoma de Ewing, que envolve um número de ciclos grandes, quase 1 ano de tratamento. Como é que é esse sarcoma, doutor? Esse é um sarcoma que acontece mais frequentemente em pacientes jovens, mais comum é a apresentação óssea, mas que pode acontecer também fora do osso. E é um sarcoma cujo tratamento multimodal, ou seja, envolvendo cirurgia, químio, em alguns casos rádio, mudou a realidade da doença. Só que é uma quimio intensiva, uma quimio prolongada. Mas entendendo que é um tratamento curativo, a gente precisa se preparar para o que vai acontecer com esse paciente lá na frente, para devolvê-lo na sua plena função, ou mais próximo possível da sua plena função, para o dia a dia. E isso envolve coisas que às vezes escapam do cuidado oncológico, como, por exemplo, a preocupação com a capacidade reprodutiva. Uma paciente jovem que tem seus 16, 18, 20 anos e ainda não tem filhos e quer ter, talvez ela mereça um cuidado que envolva também um médico especialista em reprodução, para que a gente tenha esse seguro, esse cuidado da preservação de óvulos para que ela possa depois voltar para o dia a dia dela normalmente. Esse é só um exemplo de como a multidisciplinaridade impacta no cuidado do paciente com sarcoma. Alguém quer complementar aí, com base no que o Dr. Munhoz falou? Como o Dr. Rodrigo falou, a cirurgia é um dos tratamentos centrais. E como eu falei que essa é uma lesão que pode estar em qualquer segmento do nosso corpo, é muito importante
ter uma comunicação clara com as outras especialidades cirúrgicas. Então, o cirurgião oncológico é um dos indivíduos, uma das pessoas que cuida disso, mas muitas vezes a gente precisa do auxílio de um cirurgião vascular, de um cirurgião plástico, de um neurocirurgião, de outras especialidades. Então, a gente precisa ter um trabalho bem coordenado para que a gente obtenha uma cirurgia segura e de melhor resultado possível. As indicações para ressecção e cuidados com técnicas que podem reduzir o risco de uma recidiva, como é que a gente pode passar por esse tema? Definitivamente, tudo começa com um exame de imagem muito bem feito, onde a gente consegue entender quais são as relações, ou seja, a vizinhança desse tumor, quais são os nervos, os vasos, ossos, os músculos, eventualmente quando ele nasce dentro do abdômen, por exemplo, dentro do tórax, as vísceras que podem ter contato. E, de uma maneira geral, é muito importante a gente lembrar que a gente precisa remover isso com uma margem de segurança, uma margem cirúrgica. E é isso que faz essa cirurgia se tornar mais complexa, porque às vezes eu tenho uma lesão de grandes proporções, de grandes dimensões, com múltiplas contatos e estruturas, às vezes eu tenho que fazer múltiplas ressecções e múltiplas reconstruções. Se eu vou ressecar um vaso sanguíneo importante, tem que ser reconstruído. Se vai ressecar uma extensão de pele importante, tem que ter um cirurgião plástico para reconstruir. Por isso que muitas vezes não é uma operação de um cirurgião só, mas de um time bem orquestrado para oferecer esse melhor resultado. O senhor quer complementar, doutor? Não, acho que é isso. De novo, acho que o que a gente está vendo aqui nesse congresso é justamente a necessidade dos diferentes especialistas estarem sentados no mesmo lugar. Isso acontece na nossa prática diária, no hospital, mas a gente quer, obviamente, escalar isso e mostrar isso, que esse é o modelo, entendeu? Nesse rol de 100 tipos diferentes de sarcoma, as técnicas minimamente invasivas, elas já são adotadas? Definitivamente. Existem alguns tipos de sarcoma, por exemplo, que nascem nas vísceras, nascem no estômago de uma pessoa. Existem hoje modalidades de técnica minimamente invasivas, como laparoscopia e robótica, desde que a dimensão do tumor e as relações com as estruturas vizinhas permitam, que podem ser realizadas com segurança e com equivalência do ponto de vista oncológico do que uma cirurgia aberta, por exemplo. Em outras situações, a gente vai precisar, por exemplo, de ressecções e reconstruções de microcirurgia para restaurar a integridade dos tecidos e manter a função. Então, eu diria que que é uma área da cirurgia que vai de A a Z em termos de versatilidade. E ablação? As técnicas minimamente invasivas não cirúrgicas também têm um impacto grande no manejo de toda essa história do paciente com sarcoma. Isso vale desde um primeiro momento de diagnóstico. Você pode usar técnicas, por exemplo, por punção, para obter material que te dê o diagnóstico. Você pode usar técnicas de ablação definitivas para doença localizada. O mesmo vale também para técnicas de radioterapia em alguns cenários selecionados. E existe um espaço cada vez crescente para o uso de técnicas minimamente invasivas, cirúrgicas ou não cirúrgicas, também em cenários selecionados da doença metastática. Nisso, os sarcomas fogem um pouco à regra. Em outros tumores sólidos, o uso dessas ferramentas é um pouco menor. Nos sarcomas, nós conseguimos oferecer ao paciente, muitas vezes, um período longo de controle da doença a partir do uso de técnicas locais, seja cirurgia, seja ablação e por aí vai. Legal, bacana o bate-papo, um bate-papo bem voltado à prestação de serviços, né, no sentido de tornar tipos mais raros de cânceres mais conhecidos, ou pelo menos algo que suscite uma investigação clínica, algo que leve a um processo de investigação como um todo. A gente espera desdobrar esse assunto em outras oportunidades, voltar ao assunto e acompanhar o que a Sobrice está fazendo também. Eu posso só dar uma coisa extremamente interessante para a população pública em geral. Estima-se que o Homo sapiens, ele existe na Terra há cerca de 200 mil anos. Tem várias teorias. Existem demonstrações de fósseis de tartaruga e de dinossauro muito antecedente à presença do homem na Terra que foram identificados células de sarcoma. Então ela estava aqui, essa doença está aqui até mesmo antes de nós, né? E continua um grande desafio. A primeira documentação de um câncer é de um fóssil de dinossauro, um osteosarcoma. Esse é o primeiro câncer documentado. Seguiu antes da presença do homem como é entendido hoje em dia, o Homo sapiens. Portanto, uma interface paleontológica exatamente. No Congresso da Sobrice. Obrigado a vocês pela atenção. Obrigado. Obrigado.